Chegou ela, a lista mais deste perfil, a lista de tudo que eu li em 2025. Bora! Dessa vez vai ser no estilo ranking, comentando rapidamente ali as histórias que eu li, do pior ao melhor livro do ano. Eu, assim, li um livro que foi muito ruim, li um livro que foi muito bom, e todo o restante tá ali num grande meio, oscilando entre livros incríveis e livros ok. Ok? Combinado? Vamos começar. O pior livro que eu li esse ano foi Sorte no Amor, da Lynn Painter. Gente, ela é ótima escrevendo sobre adolescente, como melhor do que nos filmes, mas sem condições. Ela não soube desenvolver o casal, que tinha tudo pra ter uma premissa muito boa, porque química eles tinham, eles conseguiam sustentar ali, mas ela não desenvolve o casal, ela não desenvolve os protagonistas, falta vocabulário de um cara que só sabe falar palavrão, tudo ao redor deles é sobre sexo e é, sério, foi muito cansativo, eu me arrastei pra ler e eu não indico pra ninguém. Acima dele tá um livro que eu voltei pra ver como foi a minha resenha no Scoob e eu coloquei assim: disseram que era bomba, mas eu achei até ok. Estou falando do mais temido do Clube do Lido, que é o clube de leitura do Clubinho, A Influencer. Foi a nossa leitura coletiva do primeiro semestre. Todo mundo odiou, mas eu achei ele meio ok. Então ficou ali, por incrível que pareça, com 3 estrelas. Porque eu acho que, como eu baixei tanto as minhas expectativas, no final ele conseguiu até me surpreender positivamente em alguns aspectos. Mas também não criei muitas expectativas, porque de fato não é tão bom assim. A partir daqui, a gente já sobe para os ok. Então, são livros que ficaram ali entre 3 e 4 estrelas. Em 19º lugar está Paixão Simples, da Annie Ernaux. Eu queria muito ler um livro dela, porque ela estava super aclamada, é uma autora realmente incrível. A escrita dela tem um toque muito particular e eu gostei. O livro que eu escolhi ler conta uma mulher que é amante de um cara e toda a sua vida gira em torno desses encontros com esse amante. Então, às vezes, ela me cansava um pouco, mas eu confesso que eu gostei do tom da leitura e dessa perspectiva diferente que coloca você para pensar pelo menos um pouquinho. Em 18º, a gente tem Comédia Romântica, um livro que foi um dos primeiros que eu li falando sobre a pandemia. E aí a gente tem, inclusive, uma troca de e-mails entre o casal protagonista, porque eles estão em isolamento. E foi muito interessante pensar isso, porque eu não tinha lido nada ainda sobre essa perspectiva de uma coisa que eu vivi. Foi legal. Tem vídeo sobre ele lá no Instagram, é @oiclubinho. Em 17º, leitura de verão. E aqui eu preciso realmente fazer uma meia-culpa, porque ele pode não estar tão bem posicionado, já que eu li 21 livros esse ano e ele está na posição 17. Mas, sinceramente, foi um dos livros mais gostosinhos do ano. Eu comecei demorando para engatar um pouco, porque eu tava em ressaca literária, mas depois que eu engatei, foi divertidíssimo acompanhar esse casal. É um livro da Emily Henry, ele tem toda essa vibe fresh de verão, mas a protagonista tá passando por momentos muito difíceis, ela tá lidando ali com luto, com conflitos internos. E o nosso protagonista também tá com suas próprias questões. E eles vão se ajudar através do bloqueio criativo e desenvolvendo formas de lidar com esse bloqueio criativo. São dois escritores numa praia. Gente, romance puro. Enemies to lovers, friends to lovers. Serve muito. Confiem em mim. Não se deixem levar por essa posição aqui. Em 16º, a gente tem Percy Jackson, Mar de Monstros. Também uma leitura que pode estar meio injustiçada pela sua posição, mas é porque eu realmente li muitos livros que eu gostei esse ano. E Mar de Monstros, eu demorei pra engatar. Não tava me pegando no começo, porque assim, é muito chato todo aquele início, o tântalo e tudo mais. Mas quando eles engatam na missão, gente, o Rick Jordan é ótimo pra fazer ambientação, né? Parece que você tá na missão junto com Percy e Annabeth. Gente, perfeito. Então, tá aqui, mas eu venho fazer essa defesa de que não se atenham ao lugar, porque a minha experiência lendo ele foi muito gostosinha. Em 15º lugar, Como Terminar uma História de Amor. Um dos hots mais gostosos que eu li esse ano, tá? Mas brincadeiras à parte, é um livro que também tem um quê de trabalhar com o luto. A autora é chinesa, então ela traz uma perspectiva meio ancestral aí sobre como os chineses lidam com a morte. E é uma morte que não é nada fácil, tá? Tem toda uma questão aí. Mas o casal protagonista serve muita química. E a ambientação dele tem bastidores de séries e todo esse contexto aí de Hollywood que eu particularmente amo. Então, assim, fica a dica. Em 14º, Aprendiz do Vilão. E vocês vão ver que mais pra cima vão estar os outros livros dessa trilogia, que vai ser uma quadrilogia.
Mas assim, gente, eu simplesmente sou apaixonada por Tristan e Eve. E aí aqui eu quero dizer que Aprendiz do Vilão ficou assim meio mal colocado de certa forma em comparação aos outros, porque ele é aquele meio termo ali em que as coisas estão desenvolvendo um pouco mais. Mas o primeiro que me apresentou esse universo, eu sou obcecada. E o último que deixou muitas portas abertas, muitas perguntas não respondidas, e é uma leitura que tá mais fresca, também conseguiu se posicionar ali um pouco melhor. Mas vale aí entrar nesse esquema de pirâmide, porque é muito bom. Que casal maravilhoso. Eu não sou tão fã de fantasia, e vocês podem ver que eu me rendi a Percy Jackson e a Tristan Maverick, né? É isso. 13º, e a gente tem que falar dela sim, Taylor Jenkins Reid. Eu li depois do Sim, esse ano, e eu li ele meio que ali estrategicamente, porque até o lançamento de Atmosfera, que foi o livro mais recente da Taylor, eu não tinha mais livros dela pra ler, além de depois do Sim. Então eu tava tipo assim, vou ler esse aqui porque vai sair outro, e eu não vou ficar sem livro dela pra ler. E eu amo muito a Taylor Jenkins Reid, ela é a minha autora favorita, e depois do Sim me pegou assim muito desprevenida. Eu achava que ia ser um dos mais fraquinhos ali, mas me botou pra pensar de um jeito, menino, que até hoje eu tenho reflexões sobre esse livro, e eu adoro ele, adoro o casal, adoro como as relações complexas são trabalhadas com a Taylor Jenkins Reid. E eu adoro que ela faz você sentir o que os personagens estão sentindo. São poucas autoras que conseguem isso. A Lynn Painter sonha, entendeu? Mas aqui, longe de mim fazer rivalidade feminina com autoras, leiam depois do Sim. Em 12º lugar, a gente tem Morte em Pleno Verão, o livro que me tapeou. Quem é seguidor do Clubinho já sabe essa história. Eu comprei Morte em Pleno Verão para ler com base na capa. Achei a capa bonita, li um pouquinho da sinopse falando de uma família ali que vive um grande conflito em um verão. Me iludi, comecei a ler. Li e tal, finalizou uma parte, começou outro capítulo. E eu, nossa, mas esses personagens aqui é aquela família que cresceu. Dei um Google, bastou um Google, simplesinho. E eu descobri que, na verdade, Morte em Pleno Verão é uma série de contos do Yukio Mishima, maravilhoso, que, enfim, é uma coletânea de contos, entendeu? A história que eu achei que eu ia ler contínua era só um conto, o primeiro conto do livro, e aí tem vários outros, e aí depois eu me rendi ao livro, e são histórias incríveis, todas ambientadas muito nesse contexto do Japão pós-guerra, fala sobre teatro kabuki, sobre teatro Gente, é incrível, e tem uma coisa, a escrita em si tem uma devoção que vale a pena você ler. Agora, é claro, vai consciente, não vai enganada, feito eu, né, que fiquei assim, gente, o que é isso que eu tô lendo? Mas tudo bem, porque ele ficou aqui no meu top 12, então tá tudo certo. Em 11º, uma leitura nacional que só tá disponível no Kindle, mas que com certeza vale seus R$6,90, que foi pelo menos o valor que eu paguei. Há um clichê de você. Gente, é um livro que reúne todos os clichês românticos possíveis. A protagonista encontra um livro mágico e cada tropo é um capítulo desse livro, e cada vez que ela lê sobre esse tropo, o clichê acontece na vida dela. Então imagine assim, enemies to lovers, triângulo amoroso, eles só tinham uma cama. É perfeito. Ele foi uma leitura que me acompanhou muito na academia. Eu tava lá na esteira e tendo as maiores reações do mundo. Bem garota, porque I'm just a girl. E esse livro faz muito jus a isso. E ainda vai querer, você ainda vai se sentir compelido a visitar Minas Gerais, porque toda essa ambientação é muito familiar, ainda que você nunca tenha ido, porque fala de Mercado Novo, Praça da Liberdade. E eu fiquei assim, a ponto de comprar minha passagem para Belo Horizonte. Em 10º lugar, o meu primeiro lido do ano, que vem aí filme. E eu também tô muito ansiosa para assistir. Estou falando de A Empregada. Só Deus sabe como eu fiquei obcecada depois que eu li A Empregada. O plot, era plot em cima de plot, né? Já começa por aí. E aí, depois que eu li, eu panfletei pra todo mundo. Eu cheguei nele vindo de uma leitura meio arrastada, que eu vou comentar mais sobre ela outro dia aqui, porque eu tô tentando ler de novo. Mas enfim, é A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu não tenho uma relação muito boa com esse livro ainda. Então eu tava, tipo assim, meio empacada, disse, vou tentar ler outra coisa. Eu vinha de, sei lá, 3 semanas tentando ler A Amiga Genial, e tava em 3%. Eu peguei pra ler A Empregada, eu li em 3 dias. No Réveillon, ali tava viajando com meus primos, a gente ia pra praia, li um pouquinho, eu devorei o livro, sério, muito bom. Não li ainda a continuação, tá nos meus planos aí pra esse próximo ano, mas o primeiro eu amei, muito bom.
Em nono lugar, Prazer ou Negócios, que é um livro que tem jornalismo e cultura pop, então eu sinto que ele foi escrito pra mim. A gente acompanha o universo de Comic Cons e todo esse jornalismo de entretenimento. E uma autora que tá aí escrevendo uma biografia de um cara que ficou super famoso por fazer uma série teen de fantasia. Uma coisa vibe Teen Wolf, sabe? E, gente, eles dois são incríveis. Eles interagem de um jeito muito divertido. O carinha, eles se conhecem de um jeito meio. Eu não quero dar spoilers aqui. Então, eles se conhecem de um jeito meio inusitado. E ele se apresenta com outro nome, porque ele é um cara muito famoso, então ele preserva a sua privacidade. Depois, eles se encontram em um outro contexto, e aí ela descobre que ele é ele. E aí você fica assim, nossa, ele tem duas personalidades completamente diferentes. A pessoa que ele estava tentando ser naquele primeiro encontro e a pessoa que ele é, enquanto tanto pessoa famosa como a pessoa por trás da fama. A pessoa por trás da fama. E eu adoro todas essas versões. E a protagonista, ela é muito segura de si. Ela dá um baile, um show. Ela é incrível. Em oitavo lugar, Assistente do Vilão, que é o primeiro livro da trilogia, que é uma quadrilogia que vocês já viram que já tá aqui no ranking Aprendiz do Vilão. A Assistente do Vilão foi a porta de entrada pra Obsessão pra mim. Essa romantasia muito boa. A saga inteira tem um toque muito forte de contos de fada. Então, é uma magia que é uma magia que a gente já tá habituada com os filmes da Disney, por exemplo. Então, é uma magia que tem ali bruxas, fadas, esse tipo de contexto. Eu super imagino toda a história de Assistente do Vilão acontecendo num universo mágico meio que de Shrek, assim, sabe? Que tem o conto de fadas a seu próprio modelo. E eu acho isso fantástico. Se isso não te convenceu a ler, eu acho que eu não posso dizer mais nada que vá convencer. Mas, ó, o vilão é. Eu super quero uma adaptação disso. Eu amo e eu espero que vocês possam amar também. Em sétimo lugar, eu me rendi ao mundinho Carla Madeira e li Véspera. E Véspera é perturbação atrás de perturbação. Como é possível um livro causar tanto sentimento perturbador numa pessoa, né? Sendo que eu tive uma questãozinha com a escrita da Carla Madeira. Ele tá muito bem ranqueado aqui, porque a história é de fato muito boa. Eu me peguei lendo, porque eu tô louca pela série com Camila Márdila, Bruna Marquezine, Gabriel Leone. Mas eu fiquei meio incomodada com a escrita da Carla Madeira em alguns momentos. Não sei se eu achei descritiva demais. Até hoje eu não entendi muito bem qual foi o conflito que rolou aí entre eu e ela, mas eu adorei a história. Eu fiquei reflexiva. Gilberto está 5 minutos imóvel, olhando pro nada. Fui eu, depois que terminei o livro, pensando o que foi que eu acabei de ler. E é isso, ele é um livro meio cíclico, né? Então, tipo assim, eu acabei de ler e já tava voltando pro começo pra ver se eu tinha assimilado tudo direitinho. E eu acho que às vezes as coisas você vai entendendo só depois. E eu tô muito ansiosa pra conferir a série, pra ver se eles vão fazer uma boa adaptação. Porque é uma história pesada, é uma história muito densa, mas é uma história que tem muita bagagem boa pra ser trabalhada no audiovisual, sabe? Então eu tô com expectativas positivas. E esse elenco, 10 de 10, né? Em sexto lugar, o meu último lido do ano, pelo menos até esse vídeo sair. Como arruinar um casamento. A gente tem aqui duas mulheres que desenvolvem uma amizade, como é descrita na sinopse do livro, inesperada e improvável. E assim, você pensa que não, mas você se identifica com elas em muitos aspectos. Eu, assim, marquei o livro muito e fiquei pensando, tipo, meu Deus do céu, aspas fortíssimas aqui, socorro. Você consegue se conectar de alguma forma com todos os personagens. E eu adoro que é um livro muito humano. Ninguém é perfeito, então tem gente que é chata, sim, mas que vai ter suas qualidades. Tem gente que é meio fora da casinha, mas como eu disse, vai ter suas qualidades. É um livro meio de mulher maluca, mas tem vários tipos de mulheres malucas dentro dele, então você consegue encontrar a sua. E é um livro que não é pra fazer você necessariamente torcer por um casal, torcer por algum contexto. Você só quer que aquelas pessoas se encontrem e que tenham, de alguma forma, um final feliz. E nem é um final feliz de, viveram felizes para sempre. É de realmente entender quem são, conseguir encontrar o próprio caminho e construir essa vida, sabe? A partir desse ponto, sem precisar ficar fingindo para as outras pessoas ser o que não é. É um livro muito bom pra você ler nessa reta final do ano, começo de ano, porque é um livro que bota você pra pensar um pouquinho, tipo, quais são as escolhas que você tá fazendo na sua vida? Você tá sendo verdadeiro consigo mesmo nesse processo? Não se deixe se perder. É uma coisa que você fica pensando assim, bota uma pulguinha na sua orelha, bota você pra pensar. E eu tô pensando desde então. Vamos então agora pro meu top 5, os mais do ano. Começando em quinto lugar com
A Aliada do Vilão, que é o terceiro livro da trilogia, quadrologia, Assistente do Vilão. Eu achei ele muito bom, porque o ritmo dele é muito diferente. Tudo tá acontecendo toda hora. E é um livro que, ao mesmo tempo, tem coisas que são muito previsíveis e você fica, meu Deus, eu sabia que isso aqui ia acontecer. As 30 últimas páginas tem plot atrás de plot. Você termina o livro gritando, sem saber o que está acontecendo, precisando de uma explicação urgente, e aí você se dá conta que o próximo livro só vai sair por meados de agosto de 2026. Então, assim, Hannah, meu anjo, você odeia seus fãs? Porque eu tô aqui desesperada desde então. Mas, ó, é o terceiro livro, então, sim, se você ficar muito tentado a assistir, você vai ter que cair nesse esquema de pirâmide, sim. Mas juro que vale a pena. Eu convenci a Ana Flávia, do Clube do Lido, pra ler, e eu acho que ela não se arrependeu. Então eu fico aqui fazendo esse voto pra você aí confiar em mim e se render a essa leitura também. Em quarto lugar, As Irmãs Blue. Quem tava aqui no ano passado sabe que eu li Cleópatra e Frankenstein, da Coco Mellors, e fiquei obcecada, apaixonada, livro favoritado, 5 estrelas, nananã. Aconteceu o mesmo com As Irmãs Blue. Aqui a gente tem 4 mulheres vivendo um mesmo luto em comum, cada uma com sua personalidade, com sua característica marcante, na verdade, com suas características marcantes, e um amor que as une, porque elas são irmãs e, de fato, eu sou filha única, não entendo muito bem o significado disso, mas o livro é muito palpável para entender que elas têm uma conexão que vai fazer para sempre elas se amarem e serem meio devotas umas das outras, mesmo com todos os problemas que elas carregam entre si. E é uma escrita, mais uma vez, que aborda a questão de luto, aborda assuntos pesados com uma leveza que só a Coco sabe trazer na mão, na escrita. Então fica aí a dica do meu quarto lugar. Em terceiro lugar, Gabriel Garcia Marques, Em Agosto Nos Vemos. É até então o único livro que eu li de Gabo e foi um ótimo contato com a escrita dele, porque eu achei genial. A forma como ele escreve os pensamentos e sentimentos de uma mulher. A gente teve um debate no Clube do Lido sobre isso, porque ficou todo mundo apaixonado e horrorizado ao mesmo tempo com a forma com que um homem consegue expressar tão bem sentimentos femininos. E são questionamentos muito genuínos da mente de uma mulher, sabe? Eu fiquei assim, passada. É um livro que também não é uma personagem preto no branco, assim, ela tem nuances, ela tem camadas, ela às vezes vai fazer com que você critique ela, outras vezes você vai dizer, ei, peraí, eu tô na defesa dela aqui, ninguém fala mal dela, entendeu? Vale muito a pena ler, ele é fininho, assim, curtinho, tem várias referências do cinema, de música. É incrível. Foi, assim, um primeiro contato maravilhoso com a escrita de Gabo. Não sei como vai ser aí futuramente, se eu vou ler 100 Anos de Solidão ou outros livros, mas eu já gostei de ter esse contato com a escrita dele. Fiquei muito feliz com a experiência de ler Em Agosto Nos Vemos. Em segundo lugar, Um Verão Radiante. Simplesmente um dos meus livros favoritos da vida. É da Carly Fortune. É um spin-off de Depois Daquele Verão, que foi meu top 1 no ano passado. E traz a história do meu fave de Depois Daquele Verão. Quem estava aqui acompanhando a minha resenha de Depois Daquele Verão sabe que dos irmãos Florek, o Sam e o Charlie é o meu fave. E aqui ele tem a sua própria história de amor. Então é muito divertido acompanhar isso. Ele tá mais maduro. A gente traz os questionamentos da mente dele. A gente entende como aquela situação toda de Depois Daquele Verão pesa até hoje na mente e no coração dele. Ele é uma coisa meio Anthony Bridgerton, que acha que vai morrer cedo, que não se acha merecedor de amor. E ele encontra alguém que vai fazer com que as coisas passem a valer a pena pra ele. E eu tô ali do outro lado lendo, surtando e torcendo junto. Eu amei muito. Panfletei demais e fica aqui mais uma vez, foi 5 estrelas favoritado com toda certeza e só perdeu o posto porque não dava pra competir com o primeiro lugar. Meu primeiro lugar foi Atmosfera, de Taylor Jenkins Reid. Gente, esse livro, Atmosfera, como eu posso explicar Atmosfera? É um romance sáfico, tá? Já vou adiantando aqui. É um romance sáfico que tem... É de uma beleza que eu não sei. Você consegue se apegar a muitos personagens. Você já começa além do livro sabendo que vem uma merda muito grande por aí. E ainda assim, você não solta a mão do livro. Você não solta a mão dessas pessoas. Pra quem não gosta de coisas técnicas, o começo do livro pode ser muito chato, porque ela aborda muitos aspectos técnicos da vida de um astronauta, de conceitos da NASA e do trabalho em si, missão Apollo e várias outras coisas. Eu não liguei, eu amei, eu adoro essas coisas de céu, universo e afins, então, assim, pra mim foi ótimo. Então, se você não gosta, talvez seja um pouco... Mas, assim, resista, leia,
passe dessa fase, porque você vai encontrar uma história de amor linda, e não só amor romântico entre duas mulheres, como eu já falei, perdão pelo spoiler, mas amor de tia, e sobrinha, amor entre amigos, amor. Gente, é o amor em toda sua forma, entendeu? E é lindo, lindo. É um livro que vai fazer você sentir até a última página. Eu terminei de 3 horas da manhã chorando copiosamente. Meu Deus, o que foi que eu acabei de ler? E todo mundo que eu conheço que leu e gostou, que terminou, também terminou na mesma situação. Todo mundo desesperado. Meu Deus, o que é que tá acontecendo? Eu não consigo dizer mais nada sem ser o spoiler, então só faça um favor pra si mesmo e leia Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. E esses foram os 21 livros que eu li em 2025. Não cheguei na minha meta de 24, mas eu fiquei muito feliz porque superei os 12 livros que eu li no ano passado, então não vou me cobrar, tô muito feliz com o resultado. E pro ano que vem eu só espero que eu consiga pelo menos manter o ritmo, porque assim foi muito gostoso entrar em contato com todos esses livros e eu amo ler, eu amo ter voltado a ser essa pessoa que lê muito e espero que isso só evolua, porque existe uma magia que só a literatura consegue me transportar, me fazer sentir. E eu quero estar sempre conectada com isso. E se eu conseguir inspirar você aí do outro lado um pouquinho a ler também, eu já vou ficar muito feliz. Então, vamos encerrando por aqui mais um ano. Ano que vem estarei de volta. E bom, leiam. E se quiserem, deixem aqui nos comentários outros livros que vocês sugerem ler. Não esqueçam de se inscrever no canal, seguir a gente, o iClubinho, em todas as redes sociais. Um beijo e até o ano que vem!